que entrou, nem sei quem é, que não dá para ver. Vai comprar. Olha, só Deus, só o anjo, só live. Meu Deus. É muita benção. O som tá bom aí? Você, não sei quem é você, por favor, me dá um sinal aí se esse som tá saindo, se não tá saindo. Que aqui eu não ouço nada, eu só tô com o microfone meio fone porque eu uso o microfone. Ei, quem é que tá aí, meu Deus? Responde se o som tá bom. Meu Deus, que luta. Ah, tá. Glória a Deus. Então vamos pregar. É muito rolo, daqui a pouco o povo volta. Vamos lá. Então, Ezequiel está numa situação, e qual é a situação? Ele está no meio de um povo que estava numa rebeldia muito grande. E nós temos que ter cuidado quando nós estamos no meio de pessoas. Vai compartilhando aí, gente. Fala que caiu e que voltou e foi isso. É o bicho. A internet foi, é isso. Por favor, compartilha no status, no stories, compartilha. Glória a Jesus. E aí o povo foi, estava numa rebeldia muito grande. Então Ezequiel nasce já no meio dessa situação. E como eu estava falando, tem situações que eu não sou culpado, tem situações que eu não procurei, tem situações que eu não arrumei, mas eu estou no meio. E por estar no meio, eu passo nitidamente a estar ali à mercê daquela situação. E Ezequiel passa parte do seu tempo, né, em Jerusalém, e ele é levado. Mas pensa comigo, Ezequiel, ele era um homem que estava em formação e ele estava seguindo a vida dele, gente. Eu não vou dizer que Ezequiel era um nobre, mas ele também não era burro, porque as visões que ele tem é de quem era estudado. Ele consegue descrever as coisas da natureza, ele consegue descrever muito bem as pedras preciosas, os metais valiosos, né? Então, Ezequiel tinha uma instrução muito boa. Só que pensa comigo, você está vivendo a sua vidinha, né, na paz do Senhor Jesus, e do nada, uma situação avassaladora chega e faz o quê? E acaba com tudo aquilo. Ezequiel perde o seu conforto, perde agora o seu sossego, porque se tem uma coisa que a luta tira de nós, não é nem a paz. Ela tira primeiro o sossego. Às vezes você tinha sossego para orar, sossego para ficar ali, né, na unção, com a tua mente sossegada. Mas quando você habita com alguém que está em desobediência com Deus, a pessoa consegue tirar o teu sossego. Por quê? Deus começa a meter a mão nela, mas você está perto, então começa a mexer com você. Ah, pastor, mas eu não acho isso certo. Então, mas desde os tempos da Bíblia, entende? A Bíblia chega a dizer que Jeremias sentia aflição. Aflição em que sentido? Porque Deus mandava ele falar, mas quando ele ia falar, eles agora culpavam a Jeremias e dizia: você que está falando essas palavras de morte, você que está falando essas coisas. E, na verdade, não era ele. Então, até isso, a gente passa. A gente está ali na nossa paz, tentando negar nós mesmos, sair, tirar, né, nosso cavalinho da chuva, no sentido de não ficar errando com Deus. Mas quem está na desobediência, está com o coração endurecido, não entende. E começa a fazer o quê? Começa, às vezes, a se levantar. E quando eu falo se levantar, às vezes não é nem bater boca. Às vezes ele começa a se meter, a ter atitudes que você fala assim, não é possível, meu Deus. Deve estar me testando, mas não já sabe que eu não gosto? Não já sabe, meu Deus, não já conversamos? E agora, irmãos, eu vou estender um pouquinho, tá? Até 6h20, que foi quase 20 minutos parado. Só hoje. Porque o certo é 6 horas. Eu, hein? Glória a Jesus. Então, agora o que acontece? Neemias não, meu Deus, desceu o rolo, amém, já entendi. Jeremias, Jeremias não, Ezequiel, é muito rolo. Ezequiel está nessa situação, e quando eu estou nessa situação, eu preciso entender que Deus, quando ele me coloca numa situação, é para me aprumar, é para me deixar, na verdade, ali ajustado. E Ezequiel, irmão, é levado para a Babilônia. Pensa comigo, o que tem a ver as suas escolhas com a escolha do outro? O que tem a ver a sua posição com a posição do outro? O que tem a ver o que o outro faz com o que você faz? Só que Deus está dizendo, como ele disse para Isaías, que eu estava falando, que ele ia visitar o povo de Israel, o povo de Judá e toda a nação. Então Deus agora vem pegando o inimigo e ele cerca a cidade e leva quase todo mundo cativo. Ele leva uma boa parte, tá? Porque, como eu disse, tem horas que a gente vai estar numa situação
não é por nossa causa. Até aqui vocês entenderam? Vou começar a pregar. E vou explicar só mais um pouquinho. Ezequiel agora é levado, e você vê que a situação é tão grande, a humilhação é tão grande. Aleluia. E aí a situação é tão grande, tão grande, tão grande, que ele agora vai compartilhando aí, Juan, por favor, o pessoal que tinha entrado de lá, acabou que saiu. Se você puder fazer esse favor para mim. E aí acontece, a situação vai ficar tão grande, que Ezequiel, irmãos, ele vai ser posto para morar à beira do rio Quebar. Seja bem-vindo, minha irmã, paz do Senhor. À beira do rio Quebar, que era um rio onde ficavam o quê? Os trabalhadores, os escravos. Eu estou querendo dizer para você que você não tinha necessidade de estar nessa situação, não tinha necessidade de você passar por isso, mas Deus precisa apertar alguém, e infelizmente esse alguém está do seu lado. E a palavra de Deus hoje para você é: não questiona, porque o que eu estou fazendo é para lá na frente não acontecer coisas piores. E agora Ezequiel, irmãos, ali sendo apertado por Deus, apertado mesmo, no sentido de como Ezequiel, irmão, que tinha a sua tenda, a sua casa em Israel para dormir, está morando à beira do rio. Gente, pensa comigo o frio que era. E outra coisa, Babilônia era uma cidade barulhenta. Já não basta tirar o teu sossego, tem que tirar a tua paz. Porque Jerusalém, ele tinha culto, tinha os louvores, mas tinha horário. Babilônia não, era uma cidade festiva. De manhã tinha evento, à noite tinha, madrugada tinha, ou seja, é uma situação que você fica sem paz, porque a pessoa que está sendo apertada, e Deus me trouxe aqui para te dizer, eu sei que está te incomodando, mas eu estou fazendo isso, te levando a essa situação, porque o canal para essa pessoa se consertar se chama você. É você que vai ser usado por Deus como canal, é você que vai, moça, é você que vai, moço, é você que vai, homem, é você que vai, mulher. Ser o canal para essa pessoa se consertar, mas você precisa entender que você precisa parar de se questionar. Não, Senhor, cada um com seu peso. Não, Senhor, não. Deus não vê assim, por quê? Quando Cristo veio na terra pagar o preço, Deus não disse cada um com seu preço. Ele disse para o filho dele, vai lá e paga. Vai lá e paga o preço. Foi essa a ordem. Então, você está entendendo? Deus precisa de um canal, e o canal é Ezequiel. Ezequiel 37 vai dizer o seguinte, veio sobre mim a mão do Senhor. E eu quero parar e dizer para você, tem coisas que é a luta, mas no meio da luta veio a mão de Deus. Ah, pastor, mas eu não sou obrigado a passar por isso. Essa mulher não quer orar, ela não quer jejuar, ela não quer buscar, o problema é dela, mas a mão de Deus está sobre você. E Deus vai te colocar para fazer coisas que você não imagina, por pessoas que você às vezes nem quer fazer. A verdade é essa. E aí a Bíblia diz, a mão do Senhor. Quando a Bíblia fala da mão na Bíblia, ela está falando do poder de Deus. E deixa eu só voltar um pouquinho para terminar a explicação quando eu falei pecado, iniquidade, transgressão e abominação. Tudo isso aqui é errado para Deus que eu falei. O pecado é errado, a iniquidade é errado, a transgressão é errada e a abominação é errada. Porém, os pesos da cobrança são diferentes. E como o povo já tinha feito do pecado uma prática diária, ou seja, era normal, Deus agora visita. Por isso que eu disse, toma cuidado com essas três tipos de visão e revelação. Eu estou visitando a tua casa, é para acerto de conta. E sinto lhe dizer, Deus começa pelos cabeças. Não, pastor, na minha casa o responsável sou eu. Há uma diferença de responsável físico, que traz a provisão, e há uma diferença de responsável espiritual, que é aquele que Deus quer posicionado para ele agora receber as orações pelaquela casa. Você é o que na tua casa? Ah, pastor, eu só sou o responsável físico. Eu trabalho e trago sustento. Não, pastor, eu sou responsável espiritual. Aí outra pessoa vai dizer, não, pastor, eu sou responsável físico e espiritual. Sinto lhe dizer, as contas, a visitação, Deus começa a acertar com você. Por isso ele começa a te ajustar. Pastor, então é por isso que eu estou passando um certo apertinho. Estou sentindo uma batalha assim, sabe, travada, porque sente a batalha travada porque ele começa a te apertar. É você que tem a responsabilidade espiritual que ele apruma primeiro. Ah, estou entendendo, pastor. Deus visitou quem primeiro, gente? Deus visitou quem quando Nabucodonosor ele entra na cidade?
Aí você vai dizer assim, foi o exército. A corrupção não começava do lado de fora. A corrupção estava do lado de dentro. O templo de Deus, com aqueles homens, estava corrompido. Então Deus permite o quê? Muitos sacerdotes serem mortos. Eu já quero te dizer, quando Deus usa alguém dizendo, eu estou visitando a tua casa, meu amigo, se prepare, porque a primeira análise da visitação é em você. Outra revelação que você tem que prestar atenção quando Deus fala assim, ó, o meu anjo está indo lá. Anjos são espíritos ministradores que vêm numa missão. Anjo não vai a lugar nenhum à toa. Se ele está indo lá, é para isso aqui, ó. Anotar tudo. Não, pastor, mas lá não tem nada demais. Pode não ter nada demais. Mas quando vier a visitação, você não vai poder dizer, eu não sabia. Tá? O anjo do Senhor está indo na tua casa. Tem muita gente que pensa, é para livramento, é para fechar a sepultura. Sim, ele, se for agora na área daqueles que trabalham na guerra, sim, ele vai lá pelejar. Mas tem os mensageiros que vão lá, ó. Pastor, então não quero anjo na minha casa, não. Eu até quero na minha. Mas quando eu ouço Deus falar, eu estou indo, eu falo, ih. Aí já bate na minha mente, né? O que eu estava pensando. Algumas coisas que eu queria fazer, aí já viu, né? E, pastor, outra revelação que você tem que ter cuidado. O anjo de Deus está na tua porta. Ah, pastor, pelo amor de Deus. Aí é complicado. Se a live voltou, estava tão bom. Na porta de Jerusalém, pegando pela Bíblia, ficava quem? Ficavam os atalaias nas torres e ficavam os fiscais na porta, ou seja, para identificar, medir, e quando eu falo medir não é só com o instrumento, ou seja, para dar liberação do que entra e o que deixa de entrar. O que Deus quer dizer nessa revelação, o anjo está na tua porta da tua casa, Deus está querendo dizer, eu estou vendo o jeito que você entra e o jeito que você sai. Pastor, me dá um exemplo. Às vezes acontece um BO na nossa casa, a gente sai, ó, por conta. Quando a gente volta, a gente já volta pensando, eu vou falar isso, eu vou fazer isso. Quando tu tá vindo para tua casa, o anjo já tá. Pastor, mas o anjo não é Deus, mas ele trabalha na onisciência de Deus, porque Deus dá essa autoridade para ele. Então ele, ó, pode contemplar os pensamentos e as intenções do coração. Ele vai lá e, ó. Então tá aí o porquê você está sendo apertado. Pastor... E eu ainda oro assim, ó. Senhor, põe esse anjo. Deus chamou para mim. Está esclarecendo alguém que ora assim. Senhor, põe o teu anjo aqui na porta. Cuidado com essa oração. Ele só não vai ficar na porta para o diabo não entrar, não. Porque se o demônio estiver dentro de você, ele vai subir para prestar conta e vai dizer, ela está suja, ele está sujo. Anaracanarada. E vai estreitar. Vai estreitar para você. Glória a Jesus! Posso ouvir um glória? Daqui não dá para ouvir, mas eu sei que vocês estão dando glória e estão rindo. E Deus está falando, Deus está falando. Vamos lá, versículo 1, para mim começar a pregar agora. Vou até mais 8 eu, aí está repreendido. 6:20. Veio sobre mim a mão do Senhor. Mão na Bíblia. Gente, eu estou indo devagar, porque não adianta eu correr, porque nem todos aqui temos o mesmo entendimento. E aí diz assim, ó, veio sobre mim a mão do Senhor. A mão aqui não está falando de mão humana, é poder. Porque com a mão eu posso dominar, ó, eu posso segurar e soltar. O que Ezequiel está querendo dizer, isso aqui é uma visão espiritual. É um arrebatamento que está acontecendo. Ele está dizendo, o poder de Deus veio sobre mim. Eu já quero abrir um parênteses aqui. Poder de Deus não quer saber se você está triste, se você está fraco, cabisbaixo, meio lado, meio lá, meio cá, no muro, triste, jururu, com ódio, com raiva. No meio da luta, no meio do aperto, Deus tem poder ainda para falar contigo e mexer na tua área espiritual. É porque tem hora que a gente está triste, está cabisbaixo, a gente quer ficar quietinho. Deus não tem isso, não. A mão de Deus não quer saber que tua alma está triste, que está jururu, que tu está meio assim, meio assado. Ele não tem nada a ver com isso. Ele trabalha com uma coisa só dentro de você. Sabe o quê?
espírito. O espírito que está no homem, que é chamado pelo mundo de consciência. Deus entra em contato com o teu espírito. E o teu espírito ele só fica fraco ou até mesmo cabisbaixo. Mas ele não fica, ele não perde a posição dele, não. Ele não perde o contato. Então, agora é o seguinte, me prova na Bíblia, pastor. Jesus disse, vigiai e orai, porque, na verdade, o espírito está pronto. Por quê? No momento que a carne tomba, ele é o primeiro a entrar no céu. Ele não vai nem esperar a alma, ele vai primeiro. Por quê? Ele é perfeito. Veio sobre mim a mão do Senhor. Por que a mão do Senhor veio sobre o profeta? Simples assim. Porque, como eu disse, imagina os questionamentos desse profeta. Eu já estou num lugar que eu não fiz nada para estar aqui, eu não tenho nada a ver. O Senhor matou a minha mulher, a Naracandarada. Eu estou morando à beira desse rio, eu já perdi meu casamento. O Senhor quer mais o que de mim, Deus? E é assim que você está nessa live. Meu Deus, quanto mais eu oro, mais o negócio dá para trás. Eu estou orando para o negócio ir para frente, o negócio saindo. Deus manda eu te dizer. Quem está armando essa situação sou eu. Esse cerco sou eu. Você só é o canal. Não é porque você está errado. É porque eu preciso apertar pessoas que te rodeiam. Apertar pessoas que têm sangue no teu sangue. E eu preciso mexer em você. Não, pastor, mas se Deus quiser apertar, ele vai lá no endereço dele, no endereço dela, mas ele não trabalha assim. E olha a Bíblia, veio sobre mim a mão do Senhor. Ou seja, é mais forte do que você. É algo espiritual para o mundo físico. Olha a Bíblia. E o Senhor me levou em espírito. Já expliquei essa parte. E me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Opa! Vale aqui não é igual hoje. Vale aqui é o seguinte. Tinha as montanhas. Montanha aqui, montanha aqui. Nessa parte onde fazia a conexão embaixo das montanhas, porque ficava um espaço, é chamado vale. Sendo chamado vale, o que acontece agora, igreja? O vale agora, simplesmente, quando chovia, ele agora enchia de água, porque nem todo vale tinha vazão. Tinha evasão, desculpa, para aquela água, né? Se espalhar. Então ficava, né, aquela água ali por bons dias, por uns bons dias. E a terra ia sugando. Só que no vale só não acontecia chuvas ou a descida da geada, porque a planta, a vegetação, o matinho que estava lá em cima da montanha, no sereno da noite, congelava, e quando o sol batia ao amanhecer, derretia aquele gelo, virava água e descia para o vale. É a mesma coisa. E aí, o que acontece? Quando tinha lutas, como as cidades eram altas, e muitas delas em cima de montanhas, ou entre montanhas, o que acontecia? Os inimigos vinham de um lado, subia a montanha, o outro está aqui, se olhavam e desciam para lutar onde? No vale. Desciam para lutar no vale. Então, nesse vale, aonde lutavam, quem morria não dava tempo de pegar aquele corpo, botar nas costas e levar, e nem muito menos botar na carruagem. O que acontecia? Dali mesmo ficava aquela carne. Os bichos comiam, as aves de rapina comiam aquela carne, e aí o que acontecia? Os urubus também, para nós, né, que temos uma cultura aqui mais do urubu, comiam aquela carne, né? E aí o que acontecia? Simplesmente ficava aquela ossada. E aí, quando você vê Vale dos Ossos Secos, Deus está levando ele num lugar desse, num lugar de batalha. Você diz assim, vale é lugar de profetizar, vai ler a Bíblia. Vai ler a Bíblia. Vale não é para profetizar. Vale é lugar de batalha. O que o profeta está fazendo ali foi um ato espiritual segundo a ordem de Deus. Para de mentir para os outros. Profetiza no teu vale. Como é que tu vai profetizar? Porque se é hora de lutar, não tinha como tu tá com a espada e tá profetizando. Ou tu ataca, ou tu profetiza. Ou tu usa a boca, ou tu usa a mão. Pastor, eu consigo usar os dois. Mas lembra dos dardos, das setas que vinha? Que eram aquelas setas com a ponta, com uma bucha flamejante, que vinha com fogo? Como é que você profetiza e aí não presta atenção?
Por quê? Porque tu está em desordem. Vale não é... Pastor, mas um dia eu ouvi essa palavra. Profetiza no teu vale, mas tem que te explicar o contexto. O profeta não está ali porque ele quer. O profeta não está ali porque era um lugar bonitinho. O profeta está ali porque foi Deus que pegou ele. E é essa palavra que eu tenho para te dizer. Deus está apertando alguém que tem sangue no teu sangue. Deus está apertando alguém que está próximo a você e está te fazendo orar. Está te fazendo fazer coisas que você está se perguntando, meu Deus, que isso não é para mim. Eu não tenho nada a ver com isso. E Deus manda eu te dizer, mas sou eu. E diz a Bíblia, e me levou, me pôs no meio. Por que a Bíblia diz no meio do vale? Para cá, montanha. Para cá, montanha. O vale é essa curva que faz assim, no final. E aí o que acontece? No meio dele, o Ezequiel estava no meio da onde, gente? No meio do osso. Pastor, e osso na Bíblia representa o quê, pastor? Já que o senhor está mexendo nesse mistério aí da Bíblia, discutindo esse rolo. Osso na Bíblia, ele fala de estrutura. Ah, pastor, então agora eu estou entendendo. Deus já está apertando a pessoa, mas faz você ficar no meio dessa situação. Isso mexe com a estrutura da pessoa e automaticamente mexe com você. Por quê? Porque você está, meu Deus, por que essa pessoa não toma posição logo? Essa pessoa vai esperar o quê para sofrer? E Deus vai dizer, não mandei você orar para ninguém tomar posição. Eu te botei nessa situação, espera a minha ordem. Porque às vezes a gente está, meu Deus, vai lá. Meu Deus faz. Meu Deus não sei o quê. Deus é surdo. Deus é cego. Deus é maluco. Meu Deus, o problema aqui não é orar. O problema é que você está se cansando e Deus manda dizer, eu não te dei direção nenhuma. Eu só te coloquei nessa situação. Cala a boca, fica quieta, espera eu falar. Ah, fica quieta, cala a boca, aqui tanto que se pergunta, aqui tanto que ora, aqui tanto que espera eu falar. Quando eu falar, você fala. Quando eu mandar, você age. Aí sabe o que está acontecendo? O diabo está te ganhando, sabe o quê? No desgaste. Porque tu fica toda hora. Meu Deus. Pastor, eu não devorar. Você é adulta e adulto o suficiente para entender que eu não estou dando palavra aqui dizendo que você não tem que orar. Eu estou dizendo que ali, como era algo espiritual, que Deus está levando, o profeta tem que escantar a barabás. Tem que esperar Deus falar. Lembra que foi a mão de Deus? Lembra que você está nessa situação? É Deus que está te segurando no meio dela. Pastor, por que Deus não botou na ponta? Pastor, por que Deus não botou na outra? A questão não é colocar na ponta ou na outra. A questão é que Deus coloca exatamente aonde Ele quer colocar. É como aquele joguinho de diversão, de urso, que a gente tem que colocar a moeda ou a nota, e aí vai aquele negócio que é tipo uma garra. Ela vai exatamente, se você pegar de lado, às vezes ela não fixa. Você tem que pegar exatamente na posição. Entende, Narassai? O que Deus manda dizer é, eu sou maior do que você, eu estou em cima. Eu te coloquei no meio dessa situação para que você veja a estrutura sendo mexida, não é para me questionar. Eu sei o que eu estou fazendo. Ah, pastor, pelo amor de Deus. Ah, nossa, eu estou pregando e alguém está assim, deixa eu falar para mim. E olha que eu não estou vendo a face de ninguém aqui. Eu estou vendo a minha própria face pela câmera, que está sendo reproduzida para mim aqui na tela. E Deus está dizendo que eu estou pregando e você está, meu Deus. Não não. Eu te botei no meio dessa situação e eu não quero que me questione. Eu estou cansado de ouvir. Meu Deus, faz isso. Meu Deus, minha amiga, meu amigo, se eu te coloquei, eu já sei o porquê. Agora cala a boca. E pastor, Deus me livre, sou grosso não. Deus está mandando eu falar assim. E é assim que vai ser falado. Se não gostou, beba um copo d'água e continue quieto, porque Deus é que está falando, não é o pastor, não. E a Bíblia diz, no meio do vale que estava cheio de ossos, Narabandará. Por que Deus está colocando? Esse cheio aqui do original, sabe o que é? O vale já estava entupido. Ou seja,
Batalhas e batalhas já aconteceu ali. Deus manda eu te dizer, eu estou te colocando no meio de uma situação que você não sabe, mas essa pessoa já está enfrentando guerras internas muito longas, muito tempo já. Mas você só vê de fora. Você só foi posta agora e você fica. Ai, não sei não, sabe? Ai, Deus que me perdoe. Ai, eu, hein? Ai, pra que isso? Deus revela tudo, igreja. Ele está me dando. E olha o versículo 2. E me fez andar ao redor. Ao redor. Vamos lá? O profeta é posto. Outra coisa, vale não é lugar de ficar parado. Pastor, olha só, não estou te entendendo. O senhor falou que eu tenho que calar a boca e esperar a direção de Deus. Ué, tem que esperar mesmo. Ele bota ali no meio e daqui a pouco ele faz andar. Por quê? Direção no vale, quem dá é Deus. Direção na luta, quem dá é Deus. Não é indo para o culto. Que é isso, pastor? Não é saindo ouvindo o louvor que tu acha. É esperar o Espírito Santo. A tua oração tem que ser: Espírito Santo, eu quero ouvir tua voz. O que é que tu quer com essa situação? E a Bíblia diz: e me fez andar ao redor. Lembrando que Ezequiel está em espírito. Existe círculo no espírito? Então, se é ao redor, está fazendo o sinal do quê? De uma aliança. Sabe o que Deus estava querendo dizer? Para você. Essa pessoa vai demorar a entrar no prumo, mas para mim, que já estou mexendo na estrutura, ai, terra, pega esse mistério aí, porque Deus está falando com alguém. Por teus olhos, ai, vai demorar, isso aí vai, ai, nem sei, sabe? Ai, Deus me livre, Deus que... anda só ao redor, como eu estou te fazendo andar. Olha, contempla tu o todo, que assim como uma aliança não tem ligadura, ela é completa, assim Deus está te fazendo ver até onde essa pessoa está sofrendo. Não, pastor, muito obrigado, eu não quero ver sofrimento nenhum, sou obrigado a nada. Também não sou, mas tenho que ver. Olha a Bíblia. Ao redor deles. E eis que eram muito numerosos. Lembra que eu falei que o vale estava como? Embarrotado. Ezequiel, o Ezequiel está assustado, porque Deus leva ele num lugar, que já teve batalha ali, teve muito morto. Essa pessoa, Deus manda dizer, já está dando com a cara há muito tempo. Essa pessoa já está batendo cabeça há muito tempo. E você insiste em dizer para Deus, meu Deus, faz uma obra. Que faz uma obra? Eu já estou fazendo. Agora é a hora de você contemplar a obra, mas você está reclamando da luta. Você está reclamando da luta. Ai, mas para quê? Ai, mas por que traz ele na minha mente? Ai, por que traz isso no meu coração? Ai, por que eu estou sonhando com isso? Sanaraçai, cala a boca. Deus manda dizer, cala a boca. Cala a boca. Eu sei o que eu estou fazendo. E olha a Bíblia. E me fez andar, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale. Opa! Você vê que Ezequiel está vendo muito osso e ainda por cima fazia aquela camada, tipo um cobertor. Ai, Narápia! Minha irmã, meu irmão, eu só tenho algo a dizer para você. Deus já está movendo. Para a palavra de hoje, Deus falou para mim, fala para os meus canais que eu coloquei na luta por causa dos rebeldes que eu estou trabalhando, que não é para me questionar, é para deixar eu fazer. Quando Ezequiel está dizendo que eles estão sequíssimos, o texto original é que esses ossos já estavam se desfazendo. E aí eu quero dizer algo para você. Como é que eu fico com algo? Como é que eu fico com algo que já está desfazendo, igreja? Sabe o que Deus está querendo dizer? A situação dessa pessoa já está tão ruim, mas tão ruim, que Deus está permitindo essa pessoa fazer o quê? Falar. É porque eu tô assim. Não, pastor, mas ainda não fala para mim, mas a notícia chega no teu ouvido. E você insiste em dizer que Deus... Senhor, trabalha lá. Tu nunca mais vai falar isso. Não. Vai dizer, Senhor, faz a tua vontade. E olha o 3, para a gente encerrar, que eu disse que eu vou até 6h20. Falta 4 minutos. E me disse, você vê aqui, 3 coisas. Primeiro, Ezequiel é colocado no meio.
Depois Deus faz ele andar em redor deles, símbolo de aliança, mostrando o quê? Ezequiel, eu vou formar uma aliança com esse povo. Pega a revelação, gente, eu estou na Bíblia. Eu não estou aqui inventando história, dizendo receba, e eu não tenho nada contra quem fala receba. Desde o momento que seja na direção de Deus, eu recebo. Seja carro, seja chave, seja o dinheiro, o carro forte, eu quero nem saber. Vem de Deus, eu quero. Vem do diabo, deixa lá onde está. Versículo 3. Depois Deus fez ele andar, ele viu a quantidade, ou seja, a estrutura já está abalada. Deus manda dizer, a estrutura, a alma já está abalada. Mas você, né, diz que não. Ao 3, e me disse, filho do homem, poderão viver esses ossos? Depois que Deus está te fazendo contemplar que a pessoa não está bem, a pergunta de Deus nessa live é, vem cá, eu posso fazer essa obra aí? Sim ou não? Aí vai estreitar, né? Porque você fala amém na boca quando ouve Deus falar, mas no coração tu tá só Jesus. E às vezes não é porque tu não crê, é porque tu não quer. Aí fica um choque entre o teu ego e aquilo que Deus está falando, Narassai. Deus manda dizer, sinto lhe dizer, entre o teu ego e a minha palavra fica. Olha a palavra, poderão viver, viver. Deus não fala reviver, porque Deus não vai dar vida a uma situação errada que Deus mexeu na alma para parar. Viver, ou seja, é início, é origem, é o haja. E eu disse, Senhor, tu o sabes. Sabe o que, o Ezequiel, ninguém entende o profeta? Gente, eu não sou melhor que ninguém, mas eu gosto de falar da Bíblia. Essa live é de oração e palavra, essa live não é de oração e invenção, de pegar uma cartola e dizer, você... fulana, receba. Não, comigo não funciona. O dia que Deus manda eu falar receba, recebe mesmo, porque é ele. Que é bem difícil, dá para contar. De 365 dias, 363 ele vai me usar para acabar com a tua vida. 2 dias ele vai dizer, vou te levantar, tu se levanta numa rapidez que graças a Deus. Olha, quando ele fala, Senhor, tu sabes, Ezequiel está colocando Deus numa função de quê? Senhor se chamava quem? Ezequiel chamava Senhor o pai dele, o sacerdote da cidade dele e o Deus que ele aprendeu. Ezequiel está querendo dizer, para mim, que estou vendo, sei que nesse lugar não tem como dar vida? Não tem, não. Mas tu o sabes. Ezequiel está usando o que ele aprendeu. E Deus vai dizer, por acaso tu lê a Bíblia à toa? Tu jejua à toa? Porque na hora de me responder o que eu quero, e a resposta aqui, eu não estou falando da resposta do lábio, eu estou falando da resposta da atitude, que às vezes jejuou, fez a campanha, orou, Senhor, faz a tua vontade. Quando Deus começa a fazer a vontade dele, você mesmo dá um tiro no teu pé. E Ezequiel está usando o que ele aprendeu, e Deus manda te dizer, vai usar aquilo que eu te ensinei, tá? Gente, vou encerrar, eu sei que o pão tá bom, mas a culpa não foi minha, a internet caiu, Deus sabe. Glória a Jesus, vamos orar, feche seus olhos, soberano Deus, eterno Pai. Te apresento a cada um que participou dessa live, entrou, ouviu a tua palavra, que tu possas glorificar o teu nome. Trabalha, guerreiro e peleja em nome de Jesus. Amém. Gente, Deus abençoe, tá? Amanhã estaremos aqui, 5 horas. Glória a Jesus e é benção, tá bom? Fica na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Amém.